Item de duplo uso, ECCN, uma regulamentação estrangeira que se aplica aqui no Brasil? Eu sei, parece tudo muito confuso, e é por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar um passo a passo para você ficar em conformidade e evitar multas milionárias. O meu nome é Fábia, eu sou advogada especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é sobre EAR. O que é EAR? Antes de eu entrar na definição, eu vou explicar a principal dúvida que todo mundo me faz, que é sobre a pronúncia. É EAR ou EAR? Nós estamos falando de uma regulamentação dos Estados Unidos. E eu sempre ouvi EAR, mas você pode também falar EAR. Eu sempre brinco que é como aqui no Brasil, você tem diferentes sotaques. Você pode falar porta ou porta. O mais importante é que a pessoa com quem você esteja conversando saiba sobre qual assunto você está tratando. Aqui entre eu e você fica combinado que a pronúncia que a gente vai utilizar quando estiver falando sobre o controle de exportação é o EAR. Combinado? Então vamos lá para a definição. O que é o EAR? O EAR é uma das duas principais regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos, junto com o ITAR. Eu já falei em outro vídeo e você pode conferir aqui no card. E por que essa regulamentação existe? Os Estados Unidos, assim como diversos países, tá? Mas é uma regulamentação dos Estados Unidos. E eles não querem que a sua tecnologia caia na mão de países que eles não consideram que sejam seus aliados comerciais ou, pior, países que eles consideram seus inimigos comerciais. E quem administra o EAR? O EAR é administrado pelo BIS, que é o Escritório de Indústria e Segurança dos Estados Unidos, que está subordinado ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E a quem se aplica essa regulamentação? O EAR se aplica ao redor do mundo. De maneira técnica, a gente fala em aplicação extraterritorial, ou seja, é uma regulamentação estrangeira dos Estados Unidos que se aplica a todo país, empresa, entidade ou indivíduos que tenham contato com seus itens controlados. Trazendo aqui para a prática, na verdade os Estados Unidos estão dizendo assim: vocês querem lidar com os meus itens? Vocês querem importar esses itens? Vocês querem utilizar esses itens para outras coisas? Então você tem que fazer exatamente o mesmo controle que eu faço aqui nos Estados Unidos. Ou seja, se você tem uma empresa aqui no Brasil e você lida com itens controlados dos Estados Unidos, as regras dessa regulamentação valem para você, assim como as multas e penalidades. Além da empresa, se você é um funcionário que atua em nome da empresa, ou um corretor ou intermediário, e também é uma das partes que tem acesso a esse item controlado, direto ou indiretamente, essa regulamentação também se aplica a você. E o que a regulamentação EAR controla? Ela controla os itens de duplo uso. E o que são esses itens de duplo uso? São todos aqueles itens que foram fabricados com propósito comercial e civil, mas que podem ser utilizados também com propósito militar. Vamos trazer isso aqui para a realidade. Pensa na fibra de carbono. A fibra de carbono ela pode ser utilizada para diversas coisas, como, por exemplo, a fabricação de uma bicicleta. Mas essa mesma fibra de carbono também pode ser utilizada na fabricação de armas. Então, os Estados Unidos controlam a venda desses componentes. Outro exemplo é o drone. A gente tem o drone que entrega comida, que faz pulverização em plantações e também tem o drone que solta bomba. E esses mesmos componentes que fazem fazem outro item. E é por isso que os Estados Unidos controlam esses itens. Então, de maneira geral, sempre que a gente pensar em itens EAR, a gente está falando de tecnologia, de softwares, de componentes. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, Fábia, mas como que eu sei que um item é um item de uso duplo? Aí, você precisa fazer a classificação desse item e precisa olhar na lista de controle de comércio dos Estados Unidos, que é conhecida como CCL. E o que é o ECCN? O ECCN é o número da classificação do item. E ele é composto por 5 caracteres alfanuméricos, em que o primeiro é um número que fala qual é a categoria do item, o segundo caractere, que é uma letra, fala qual é o grupo do item, e os outros 3 números falam quais são as razões de controle para esse item. E como que é feita essa classificação? Bom, isso vai depender muito de questões subjetivas, como, por exemplo, o tamanho da empresa, a quantidade de itens controlados que ela manuseia. Mas, de maneira geral, as empresas grandes ou as multinacionais, elas têm um departamento somente para fazer a classificação do item. E não só um departamento, mas tem ferramentas, softwares para fazer essa classificação. Empresas de médio e pequeno porte nem sempre têm uma área dedicada ao controle de exportação.
Então, geralmente é um profissional que tem esse conhecimento técnico e vai fazer a classificação. Mas aqui eu tenho que chamar a sua atenção, porque a classificação é o primeiro e mais importante passo de todo esse processo, porque ele é o primeiro. Se você erra a classificação, todos os seus processos e procedimentos seguintes estarão errados. E aí, isso é garantia para multas e penalidades. Então, agora, eu vou te dar uma dica muito importante sobre classificação. A primeira é, se onde você trabalha não tem um departamento específico de classificação, porque é a partir da classificação que você vai determinar todos os outros processos e procedimentos. Então, se você erra na classificação, as chances de você cometer diversas violações são muito grandes. Então, qual é a dica que eu dou para você? Quando você estiver lidando com item dos Estados Unidos, a primeira coisa, se você teve dúvida, para e vai buscar informação ou orientação. Não segue, como eu sempre falo, quando o assunto é controle de exportação dos Estados Unidos, não tem espaço para achismo. Se você não tem certeza da classificação e se você não está treinado para fazer a classificação, não vai tentar dar um de super-herói para mandar rapidinho o item. Você vai parar e vai falar com o fabricante. Por quê? Todo fabricante, quando ele vai enviar um item dos Estados Unidos para qualquer lugar do mundo, ele precisa fazer essa classificação. E todo item vem com uma documentação. Então, você vai olhar a documentação. Se tiver lá, no mundo ideal teria que ter, tá, gente? Mas na prática a gente sabe que muitos itens são enviados sem o devido controle. Só que você não pode confiar nos outros, porque os Estados Unidos responsabilizam você ou a empresa pelo item que você está enviando. Então não adianta você falar, mas é que eu achei. Não tem que achar. Você vai olhar a documentação. Se tem a classificação, beleza, você já sabe. Opa, tá lá, é o item controlado pelo EAR. Você sabe que você tem que pedir uma licença para o BIS. Se não tem a classificação, você vai falar com o fabricante. Olha, estou com o item aqui e estou em dúvida se ele é controlado ou não pelo EAR. O fabricante tem que falar isso para você. Mas vamos supor que o fabricante não saiba ou por algum motivo você não consiga ter essa resposta. Aí, como terceira alternativa, você vai entrar em contato com o próprio BIS e pedir para que ele faça a classificação para você. Mas, pessoal, essa aqui é a última alternativa. Porque os Estados Unidos não vão ficar classificando itens para todo mundo. Então, eles vão te fazer a pergunta para garantir que você já tentou todos os métodos, ou seja, que você já tentou autoclassificar, que você já falou com o fornecedor, que você já tentou outros meios. E aí, só como última alternativa, você vai pedir para o BIS fazer a classificação para você. Então, lembra, a classificação é o ponto principal e você tem que ter certeza disso para seguir com o procedimento. E como que o BIS controla a exportação desses itens de uso duplo? Ele faz isso por meio da licença. A gente acabou de falar da classificação, né? Então, a partir do momento que você tem a classificação, que você vai saber com qual agência você vai falar. Se o item é controlado pelo EAR, você vai falar com o BIS e vai solicitar ao BIS uma licença de autorização para exportação do item. E aqui é o segundo passo muito importante. A gente já falou da classificação. Já falou que você vai pedir a licença para os Estados Unidos. E quando você vai pedir para eles, eles vão te fazer várias perguntas para garantir que você não está enviando o item para uma pessoa proibida ou bloqueada por eles. Então, você vai ter que responder muitas coisas, mas existem perguntas essenciais que você já tem que ter na hora de mandar a licença. Qual é o item que você está enviando? Você já tem a classificação dele, você já fez esse papel ali antes. Para quem você está enviando? Quem é o seu cliente? Aqui, pessoal, a gente está falando sobre conhecer o seu cliente. Você precisa fazer a triagem. Você precisa saber de fato quem é o seu cliente para garantir para os Estados Unidos que você está enviando para uma pessoa que não esteja na lista de bloqueados deles. E isso é muito importante. A gente já vai chegar e vai falar ali dos países. Então, vamos lá. Já sei qual é o item, já sei para quem eu tenho que pedir a licença, já sei quem é o meu cliente e para que o meu cliente vai usar esse item. E aqui é quando os Estados Unidos pedem para o seu cliente assinar um termo dizendo, olha, eu estou comprando o item para utilizar aqui e eu só vou utilizar aqui, ou seja, não vai ter nenhum desvio. Isso na prática é muito importante. Muitas empresas não sabem disso, ficam com receio de assinar o documento, mas mais do que isso, muitas empresas não conhecem os seus clientes, então existem vários sinais de alerta que você precisa ficar atento.
Por exemplo, uma padaria. Faz sentido ela fazer um pedido para você para comprar 1.000 sensores ópticos que são utilizados no drone? Não faz sentido, então você precisa ficar alerta. Além disso, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é: olhe na lista de triagem consolidada dos Estados Unidos. O que é essa lista? Os Estados Unidos têm diversas listas de pessoas bloqueadas, de pessoas negadas, de embargos e sanções. E para você não ter que ficar buscando em vários lugares isso, eles criaram essa lista de triagem consolidada. Ali você vai colocar o nome da empresa ou da entidade e se aparecer nessa lista, você precisa identificar por que ela está nessa lista. Só depois disso é que você pode enviar. Por exemplo, mesmo os motivos para você enviar um item para o Brasil não são as mesmas razões de controle para enviar um item para a Índia, por exemplo. Nessa lista de triagem consolidada, vai estar descrito quais são os motivos pelos quais aquela pessoa está naquela lista. Aí você vai olhar lá na lista de controle de comércio dos Estados Unidos, em que tem as razões de controle, você vai olhar em cada coluna e vai olhar o país para onde você quer enviar e verificar se aquele item é controlado naquele país. Parece complexo, mas não é tão complexo assim, desde que você siga esse passo a passo. O que acontece quando você envia um item controlado EAR para um país, entidade, empresa ou indivíduos que estão em uma dessas listas dos Estados Unidos? Violação. E as multas e penalidades para quem viola as regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos são severas, tanto para a empresa quanto para indivíduos. Como, por exemplo, a multa por violação para quem envia um item controlado para um destino que não está autorizado é de até $1 milhão por violação. E uma coisa que eu já posso dizer para vocês da prática, eu nunca vi uma empresa pagar por apenas uma violação. Geralmente, quando o problema é grande, é porque vários problemas pequenininhos já aconteceram antes. Por isso que eu falei para vocês, a classificação é o ponto principal. Porque é a partir dali que você vai determinar todos os outros processos e procedimentos. Além da multa, a empresa ela vai perder privilégios alfandegários, ela vai ter confiscos financeiros, apreensões de bens, proibição de fazer contrato com o governo dos Estados Unidos, além de danos à reputação, que quando a gente pensa em concorrência, não tem como nem você estimar, e é algo muito sério. Mas e para você que atua em nome da empresa? Além da multa milionária, você também pode responder por um processo criminal. Eu sempre falo isso, e eu não quero ter problema com a justiça brasileira, imagina com a dos Estados Unidos. Pessoal, se tem uma coisa que é igual nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é que não dá para você alegar que desconhecia a regulamentação para fugir de qualquer penalidade, principalmente quando a gente está falando da justiça dos Estados Unidos. E o que você precisa fazer para evitar violações? O primeiro e mais importante passo é ter certeza da classificação. A partir disso, você vai solicitar a licença de autorização para o BIS. E é somente depois que você receber a autorização é que você vai enviar o item. Não adianta você falar, não, eu já fiz o pedido lá para os Estados Unidos, eles já estão processando, eu já posso enviar o item. Não pode. Você só pode enviar o item depois que você receber a autorização, porque essa documentação, ela vai junto com o item. E você não sabe se os Estados Unidos vão negar ou não. E essas regulamentações, elas se atualizam o tempo todo. Então, o destino para onde você vai enviar um item, é muito importante você esperar a resposta dos Estados Unidos. Eu olho aqui, todos os dias tem atualização. Então, você só vai enviar o item depois que você receber a documentação. E você vai sempre colocar uma cópia dessa regulamentação junto com o item. Porque se o item for parado, quem olhar a documentação já vai saber que está tudo certo. Então, recapitulando, o EAR é a regulamentação que controla os itens de duplo uso, ou seja, aqueles que foram fabricados com propósito comercial, mas que também podem ser utilizados com propósito militar. Os Estados Unidos controlam isso porque eles não querem que a sua tecnologia caia na mão de países que não são seus aliados ou que ele considera que são seus inimigos. É muito importante que você faça a classificação desse item, ou seja, ele é controlado ou não pelo EAR, porque é a partir disso que você vai pedir a licença, nesse caso para o BIS. Para pedir essa licença para o BIS, você vai ter que enviar várias informações, mas essas 4 aqui você já vai precisar enviar. O que é o item? Ou seja, você já tem a classificação ali, se você já sabe que é para o BIS, você sabe que é um item controlado pelo EAR. Quem é o seu cliente? O que ele está comprando? Você tem que saber quem é o seu cliente.
Você tem que saber o que ele está comprando e como que ele vai utilizar esse item. Porque você precisa garantir para os Estados Unidos, ele vai utilizar o item da maneira como ele falou que ele vai utilizar. E depois, para qual destino você está enviando? Qual é o país? Pessoal, uma dica que eu sempre dou. Os Estados Unidos, existem alguns países que ele não tem boa relação, ou que ele nem tem relação comercial. Aqui eu vou citar o senso comum. Cuba, Venezuela, Rússia, Iraque, Irã, China. Mas não fica achando que, esse país aqui é tranquilo, posso enviar mesmo assim. O item que você vai enviar é controlado pelos Estados Unidos. Antes de tudo, você vai olhar para a lista de triagem consolidada dos Estados Unidos e garantir que o seu cliente não esteja em nenhuma das listas de bloqueios ou pessoas negadas dos Estados Unidos. Combinado? Se você seguir esse passo a passo, você já vai sair na frente de vários profissionais aqui no Brasil. Porque quem domina as regulamentações ITAR e EAR é muito desejado pelas empresas aqui. Uma outra dica que eu vou deixar para você que ficou até o final desse vídeo é: acompanhe as notícias do mundo, porque essas regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos são muito voláteis e têm muito a ver com essas questões comerciais. Por hoje é isso. Se você quer continuar a aprender sobre os controles de exportação dos Estados Unidos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. E vejo no próximo vídeo.